Graça e paz, amados do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, pela graça de Deus, em nome de Jesus. A palavra que eu vou liberar nesse momento, ela está baseada na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Desde a antiguidade, que a humanidade tenta encontrar respostas para algumas perguntas cruciais, tais como de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E a Bíblia, graças a Deus, ela sempre responde às questões cruciais na vida do ser humano. Graças a Deus, a Bíblia não nos deixa sem respostas. Então, o texto que nós acabamos de ler diz que todas as coisas possuem a sua origem em Deus. Isso quer dizer que Deus não somente é o Criador de todas as coisas, como Ele também é o dono de todas as coisas. O primeiro texto que nós lemos diz, do Senhor são todas as coisas. Então todas as coisas possuem no Senhor a sua origem. E por isso Ele é de fato e de direito o dono de todas as coisas. No Salmo de número 24, versículo 1, o texto sagrado diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, eu entendo através desse texto que se Deus é o dono de todas as coisas, então nós não temos a posse. Quando muito, nós temos o direito, Deus nos dá o direito de usar algumas coisas, mas de fato e verdade Ele é o dono de todas as coisas. Essa é uma verdade libertadora, entre outras coisas. Por quê? Porque se Deus é o dono de todas as coisas, eu não tenho a posse, então eu estou livre do sentimento de posse. Sentimento esse que tem trazido ansiedade, angústia, preocupações, tem destruído a vida de muitas pessoas. Então o sentimento de posse, ele é malicioso, ele não é benéfico. Por isso que precisamos entender que Deus é o dono de todas as coisas. Se Ele é o dono de todas as coisas, então Ele vai cuidar, vai cuidar de acordo com a sua vontade soberana. Nós entendemos que muitas das vezes nós sofremos por causa do sentimento de posse. Então, hoje, nesses dias, por exemplo, nós pastores temos sido invadidos por um sentimento de ansiedade por conta do fechamento das igrejas, o isolamento social. Mas nós precisamos entender que a igreja é do Senhor, e qualquer sentimento de posse da nossa parte vai fazer com que nós soframos, não é isso? Então todas as coisas pertencem ao Senhor, nada é nosso. Mas o texto sagrado diz também: por Ele são todas as coisas. Isso quer dizer que todas as coisas encontram em Deus o seu propósito de existência. Por Ele são todas as coisas.
A razão da existência está em Deus. Ou seja, sem Deus, todas as coisas, inclusive o ser humano, sofrerão de um tremendo vazio existencial. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, o texto sagrado diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então esse texto está falando sobre viver a plenitude de Deus. E para se viver a plenitude de Deus, é preciso estar alinhado com o propósito de Deus, e é preciso também direcionar o uso de todas as coisas para a glória de Deus, porque para Ele são todas as coisas. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, a palavra do Senhor diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para Ele são todas as coisas. Então todas as coisas tiveram a origem em Deus e terão Deus como seu destino. Para Ele são todas as coisas. Isso quer dizer, entre outras coisas, que a criatura se encontrará com Deus e será um encontro definitivo. Ainda que não entendam muito sobre Deus, ainda que não acreditem em Deus, ainda que de todas as maneiras tentem negar a existência de Deus, mas se encontrarão com Deus. Todas as criaturas se encontrarão com o seu Criador. Em Efésios capítulo 1, do versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, todas as coisas encontrarão em Deus o seu destino. Todas as coisas voltarão para Deus, terão um encontro definitivo com Ele, e Ele vai definir o futuro, vai definir a eternidade de cada coisa e de cada pessoa. Então, nós aprendemos aqui que todas as coisas tiveram em Deus a sua origem, e todas as coisas têm em Deus o seu propósito, e também terão em Deus o seu destino. Por isso que nós devemos viver para a glória de Deus. Então que o Senhor nos abençoe e nos faça entender a cada dia mais esses princípios, essa verdade eterna para as nossas vidas, e que nós sejamos moldados, transformados, tenhamos a nossa mente renovada de acordo com essa palavra, em nome de Jesus. Amém?